Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, nessa live eu peço por gentileza que você compartilhe o máximo que você puder, se inscreva aqui no KotaiCast, deixe o seu like para fortalecer, assista até o final, tá bom pessoal? E compartilhem com seus amigos, parentes. Pessoal, na live de hoje eu quero fazer uma comparação com a Trust Wallet e a Cotai Wallet. Tá bom? Todos os senhores sabem, né, que nós estamos fazendo aqui um ICO, né? Estamos levantando um capital. Até o momento já levantamos neste ICO, que começou há um pouco mais de 3 meses, 921 mil dólares, né? Fora o investimento dos fundadores e do investidor anjo, né, que investiu ali $1 milhão, né? Então hoje nós já temos um capital bem perto ali de 3 milhões de dólares, né, para construir todo o ecossistema. E hoje, graças a Deus, graças aos senhores, né, nós já temos capital para construir todo o ecossistema, né? Então, eu quero fazer um comparativo nessa live, pessoal, eu quero fazer um comparativo com a Trust Wallet e a Cotai Wallet, porque, para quem não sabe, o Cotai Project está construindo um ecossistema, né? A carteira, que vai ser o centro das atenções, que é a Cotai Wallet. Então, nesta live, eu quero mostrar para os senhores a trajetória da Trust Wallet lá em 2017 até agora. Tá? Eu quero fazer um comparativo com a Cotai Wallet. Tá bom? Então, os senhores vão entender muito bem aonde eu quero chegar, os senhores vão entender muito bem qual vai ser o tipo de prestação de serviço que a Cotai Wallet vai fornecer para os seus clientes, se baseando pelos exemplos aqui que eu darei, né, mostrando, explicando detalhadamente qual é o funcionamento, como funciona a Trust Wallet, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar minha tela, né? Aqui, pessoal, esse foi o início, 2017, esse foi o início da trajetória da Trust Wallet. Todos os senhores já conhecem a carteira cripto Trust Wallet, né? A Trust Wallet foi fundada, foi iniciada, foi construída pelo Viktor Radchenko. Ele é um ucraniano, né? Aparentemente ele é naturalizado americano, né? Mas ele é de origem ucraniana, né? E em 2017 ele conseguiu ali, em poucos meses, atingir o máximo ali, atingir a sua 50 mil usuários, que, querendo ou não, em 2017 era bastante coisa para uma carteira cripto que começou, né, faz pouquíssimo tempo. Então, assim, você nos primeiros meses, você conseguir 50 mil usuários não é qualquer coisa. E a Trust Wallet, ela conseguiu alcançar, né, em poucos meses ali, 50 mil usuários. E a Trust Wallet, ela já começou a dar lucros em 2017 ali, em torno de 10 mil dólares, né? Ela estava tendo um lucro de 10 mil dólares por ano. Obviamente, só estava pagando as contas e olhe lá, né? Então, o projeto inicial era de tokens da Ethereum, com foco em liberdade e autocustódia. Porque o fundador, o criador da Trust Wallet ele queria fazer uma coisa libertária, uma coisa onde a autocustódia fosse prioridade, né? Aí, o que aconteceu? Em 2018, a Binance, olha só pessoal, é engraçado porque a história da Trust Wallet e da Binance, elas se encontram. Por quê? Porque do mesmo jeito que a Trust Wallet começou em 2017, a Binance também começou em 2017, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando que a Binance ela fez um ICO, a mesma coisa que nós do Cotai Project estamos fazendo nesse momento. A Binance ela fez um ICO em 2017, inclusive foi graças ao ICO que hoje a Binance se tornou a maior corretora do mundo, né? Então,
Para você ver que como as histórias elas se repetem, né? Então, em 2018, pessoal, a Binance ela comprou a Trust Wallet, exatamente. Então, na época, o fundador Viktor Radchenko, ele vendeu ali para a Trust Wallet para Binance, né? E nesse ano de 2018, a Trust Wallet atingiu uma quantidade de 300 mil usuários. E é impressionante porque o lucro da Trust ela se multiplicou por 10 em 2018. Então, em 2017, a Trust estava lucrando aí 10 mil dólares por ano, com 50 mil usuários. Em 2018, quando a Binance comprou, ela começou a faturar 100 mil dólares por ano e já tinha mais de 300 mil usuários. Isso em 2018, né? Então, foi graças ao apoio da Binance que a Trust Wallet, né, ela foi para um novo patamar, né? Então, assim, o mundo cripto nunca mais seria o mesmo, tá bom? Aí, em 2019 começou a expansão multi-chain da Trust Wallet. Por quê? Porque até então, a Trust Wallet ela trabalhava só com o protocolo da Ethereum. Ela não era uma carteira de criptomoeda que era multi-chain. Até então, a Trust ela não era compatível com outras redes, entendeu? Então, foi só a partir de 2019, depois que a Binance comprou a Trust Wallet, que a Trust que ela começou a se tornar multi-chain. Então, a partir desse momento, que ela começou a dar suporte para Bitcoin, para BNB, para Litecoin, para Ethereum e para muitas outras, né? Então, olha só, de 2018, ela estava com 300 mil. Em 2019, ela fechou com 1 milhão de usuários e começou a faturar, ter um lucro de 1 milhão de dólares por ano, tá? Então isso aqui, cara, foi transformador, né? Porque a Trust Wallet se transforma em uma carteira cripto completa e global, né? A Trust Wallet deu um salto em 2019, tornando-se multi-chain e abraçando o futuro Web3. Isso foi em 2019, tá? Aí, meus amigos, o que aconteceu? 2020 ali foi um crescimento das finanças descentralizadas, né? Os aplicativos, um crescimento explosivo, né? Obviamente, a Trust Wallet e a Binance, eles souberam aproveitar muito bem esse crescimento, né? Das finanças descentralizadas, né? E a integração com toda essa finanças fez com que a Trust Wallet se tornasse um dos aplicativos mais baixados em 2020. Então, assim, o total de downloads em 2020 foi de 3 milhões de downloads, né? Então, somente usuários ativos mensais já ultrapassava a casa de 1 milhão de usuários ativos mensais. Cara, isso é muita coisa, pessoal. Para você ter uma ideia, quando um aplicativo passa de 100 mil usuários, esse aplicativo já começa a valer bilhões, tá? Então, nesse caso aqui, em 2020, apenas 3 anos depois que a Trust Wallet foi construída, ela já tinha ali mais de 1 milhão de usuários ativos mensais. Então, nesse momento, a Trust Wallet ela se posiciona como porta de entrada para o universo das finanças descentralizadas. Isso aqui foi absurdo, né? Isso em 2020, na época lá do Coronga, né? E a receita estimada da Trust Wallet ainda era pouco expressiva, era de apenas 3 milhões de dólares por ano, tá? Aí, meus amigos, aconteceu o quê? 2021, os senhores sabem, os senhores lembram que foi aquela explosão de NFTs, né? Teve vários famosos aí da internet, inclusive o próprio Neymar. Essa galera comprou vários NFTs, pagaram milhões de dólares e depois se desvalorizaram. Por quê? Porque eram apenas especulação financeira, né? Então, mas aquilo, querendo ou não, favoreceu a Trust Wallet porque em 2021, NFTs, tokens, então foi um crescimento exponencial e inclusive a própria Trust Wallet é compatível para isso, para suportar esse tipo de coisa, né? Então, em 2021, o número de downloads do aplicativo da Trust Wallet nos seus smartphones foi de
10 milhões, um total de 10 milhões de downloads até 2021. E usuários ativos mensais já passava de 5 milhões. E nesse período de 2021, a receita estimada da Trust Wallet anual já era superior a 10 milhões de dólares, tá bom? Aí, meus amigos, 2022 foi muito importante para o crescimento da Trust Wallet e para o próprio crescimento da Binance. Por quê, pessoal? Porque em 2022, a FTX, que era uma grande corretora de criptomoedas, de um americano, né? Foi um negócio assim, cara, que quebrou, né? Então, 2022, o ano em que a autocustódia se tornou essencial. Então, a crise da FTX impulsionou essa demanda por carteiras não custodiais. É aquilo que eu falo para os senhores. A Kotai Wallet, ela será descentralizada do mesmo jeito que é a Trust Wallet, tá? O pessoal do Kotai, do ecossistema, não terá controle sobre as finanças dos nossos usuários. Isso é muito legal, isso dá uma segurança para o cliente, para o usuário. Então, no ano de 2022, foram um total de 30 milhões de downloads da Trust Wallet. O número de usuários ativos mensais já passava de 10 milhões. A receita estimada da Trust Wallet já estava liberando os 25 a 30 milhões de dólares por ano, né? Então, a Trust Wallet ela se consolidou, né, como um símbolo de segurança no mundo das criptomoedas, né? E olha só, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui no ano de 2022 sobre a falência da FTX, que foi muito importante para a própria Binance, foi muito importante também para a própria Trust Wallet, tá? A falência da FTX foi uma paulada no mundo cripto, né? Isso favoreceu aquelas pessoas que não gostam de criptomoeda, falando que é golpe, falando que criptomoeda é tudo golpe. E realmente, a maioria dos projetos criptomoeda que surgem na internet, a maioria não tem sentido nenhum, tá? Mas a FTX era uma corretora de criptomoedas centralizada, igual a Binance. Entendeu? Então assim, cara, quando isso aconteceu, foi assim um desespero. Por quê? Muitos famosos, muitas pessoas tinham dinheiro pesado, muito dinheiro envolvido dentro da FTX. Inclusive, a própria BlackRock tinha investido um capital pesado na FTX até então. E o impacto da falência da FTX foi assim... isso causou uma gigantesca má impressão no mundo das criptomoedas, né? Então, aquilo ali foi uma paulada, né? Mais de 10 bilhões de dólares perdido, tá? Mais de 200 mil pessoas prejudicadas. Isso foi, assim, terrível. Foi um ano absurdo, tá? E, pessoal, isso, querendo ou não, favoreceu a Trust Wallet e favoreceu a Binance, né? Isso favoreceu bastante essa galera, tá bom? E até então, em 2023, né, 2023, favorecendo o staking, os swaps. Então, esse crescimento das trocas, porque hoje em dia você consegue fazer troca das criptomoedas o tempo todo. Dentro da Trust Wallet você consegue fazer, inclusive dentro da Kotai Wallet, que nós vamos lançar a nossa carteira cripto, a Kotai Wallet, que eu já vou falar sobre isso, vai ser possível você fazer staking, fazer swaps. Então, nesse momento de 2023, a Trust Wallet, ela dominou praticamente o mercado. Olha só, foram mais de 80 milhões de downloads, 80 milhões no total de downloads de 2017 até 2023, foram mais de 80 milhões de downloads, tá? Em 2023, a Trust Wallet, ela fez um levantamento e foi ali em torno de 15 milhões, ela constatou que tinha em média de 15 milhões de usuários ativos mensais. Cara, 15 milhões de pessoas. Imagina a cidade de São Paulo inteira, né? São Paulo tem 10 a 15 milhões, né? Imagina
é uma galera. Essa galera, tudo ali dentro do aplicativo, cara. Olha a quantidade de dinheiro envolvido em 15 milhões de pessoas ali utilizando o seu aplicativo mensalmente. Então, a receita da Trust Wallet explodiu, foi para mais de 50 milhões de dólares por ano, né? Então, assim, é a maior do mundo, né? Praticamente, né? E em 2024, a Trust Wallet ela continua se adaptando, ela continua reinvestindo em segurança, ela sempre renovando a interface dela, deixando cada vez mais intuitivo para os seus clientes, né? Então, em 2024, a Trust Wallet ela uniu um designer moderno e segurança real e liberdade com proteção, né? Então, a interface moderna, intuitiva, responsiva, integração com hardware wallets como Ledger e Trezor, que são carteiras físicas, né, que não fazem parte da rede e tal. Então, isso aumentou a quantidade de usuários ativos mensais para 18 milhões de usuários e uma receita ali anual de mais de 70 milhões de dólares, tá, pessoal? Isso no ano de 2024. Agora, no ano de 2025, esse ano, olha só, pessoal, mais de 200 milhões de downloads é uma conquista global. Hoje a Trust Wallet ela é praticamente a maior carteira de cripto multi-chain do planeta Terra. Mais de 200 milhões. Isso porque a Trust Wallet ela tem apenas 8 anos. Olha só, pessoal. Então, mais de 200 milhões de downloads. Hoje, ela tem mais de 20 milhões de usuários ativos mensalmente e uma receita anual de mais de 84 milhões de dólares. Então, a Trust Wallet ela conquistou, né, o ranking, né, da maior carteira de criptomoeda mais usada do planeta, né? Então, assim, eu vejo, com tudo isso que eu estou apresentando para os senhores, olha só, pessoal, a Trust Wallet, ela é paga. Então, tudo aquilo que você faz lá dentro, você está pagando taxa para a Trust Wallet. Então, agora, nesse momento, eu quero falar sobre a nossa carteira, a Kotai Wallet, fazendo um comparativo real sobre a trajetória da Trust Wallet. Porque presta atenção, pessoal, a Kotai Wallet, ela já começa oferecendo todos os serviços que a Trust Wallet oferece agora em 2025. Você está ouvindo o que eu estou falando? A Kotai Wallet vai oferecer praticamente todos os serviços que a Trust Wallet oferece agora em 2025, porém, a Kotai Wallet não vai cobrar absolutamente nada para os seus usuários. Olha que legal. Então, pessoal, eu fiz uma estimativa se baseando por projeções, como nós vamos investir de forma pesada em publicidade, parcerias, e como a Kotai Wallet ela será 100% gratuita, a própria projeção que a inteligência artificial fez é que no primeiro ano nós vamos conseguir alcançar 1 milhão de downloads. Entendeu? 1 milhão de pessoas vão abaixar a Kotai Wallet. Porque vai ter muita gente com curiosidade para ver se realmente é gratuito, para ver se é seguro. Então, nós temos que fazer um trabalho muito bem feito, certo? Na segurança, na parte estética, na funcionalidade e também na prestação de serviço, porque a gente não vai cobrar absolutamente nada do cliente, entendeu? Então, a projeção que a inteligência artificial fez é que nos primeiros 12 meses pode entrar 1 milhão de usuários, 1 milhão de downloads, e usuários ativos, nós podemos ter algo em torno de 100 mil usuários ativos
dentro da Kotai Wallet. E lembrando que a Kotai Wallet ela será a porta de entrada para outros serviços que nós vamos oferecer. Por isso que a Kotai Wallet será 100% gratuita, tá bom? Olha só, pessoal, em 2026, isso aqui é uma projeção da inteligência artificial, se baseando por todas as informações, se baseando pelo crescimento cripto, da comunidade cripto, se baseando pelos recursos financeiros que nós temos para investir de forma continuada em marketing, publicidade e segurança, a projeção a partir de 2026 é de 10 milhões de downloads. 10 milhões de downloads a partir do segundo ano. Você está entendendo, pessoal? Imagina só a gente conseguir fechar o ano de 2026 para 2027 com 10 milhões de downloads. Por quê? Por que isso é possível de acontecer? Porque nós não vamos cobrar absolutamente nada pela prestação de serviço. A nossa carteira de criptomoedas será uma carteira de criptomoedas tão completa quanto a Trust Wallet. Será completa do mesmo jeito que a Trust Wallet é completa, porém a Kotai Wallet não vai cobrar nada. Pelo amor de Deus. Então é totalmente possível a gente conseguir bater ali até mais de 10 milhões de downloads no segundo ano. Tá? Então, possivelmente, com 10 milhões de downloads, nós podemos chegar ali a 2 milhões de usuários ativos mensais. Então, nesse patamar, nesse tempo aqui, nessa situação, o Kotai Wallet ele já estaria presente em dezenas de países. Então, qualquer pessoa com smartphone, com acesso à internet, vai conseguir abaixar a Kotai Wallet. Ok? Então, uma plataforma 100% gratuita, segura e descentralizada. A liberdade financeira está ganhando escala e a Kotai Wallet está liderando esse avanço. Isso no segundo ano, pessoal. Agora, imagina só o terceiro ano, 2027. 2027, lembra que eu falei para os senhores que o primeiro, segundo ano, o terceiro ano vai ser a consolidação do ecossistema? Presta atenção. Isso afeta diretamente, tá, pessoal? Só para ressaltar aqui. A consolidação do ecossistema Kotai, esse ecossistema descentralizado, a consolidação desse ecossistema descentralizado afeta diretamente na valorização da cripto Kotai. É por isso que eu afirmo para os senhores, o primeiro e o segundo ano serão os anos com menos valorização do Kotai. A partir do segundo e terceiro ano, o Kotai vai começar a subir o preço absurdamente. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Em 2027, o crescimento com liberdade e escala global. Pessoal, em 2027, o nosso ecossistema já terá recursos financeiros vastos para investir com grandes parcerias. Do mesmo jeito que a Binance fez em 2020, 2022, a Binance contratou o Cristiano Ronaldo, lembra disso? Então, pessoal, com um caixa de 20, 30, 50 milhões de dólares, a gente pode contratar quem a gente quiser para fazer publicidade, parcerias globais, de uma forma viral e 100% gratuito para o usuário. A Kotai Wallet vai se tornar um vírus. Todo usuário de criptomoeda do mundo vai querer utilizar a Kotai Wallet porque ela é gratuita e segura. Tá ouvindo? Então, em 2027, esse crescimento com liberdade e escala global, 30 milhões, a projeção da inteligência artificial foi de 30 milhões de downloads até 2027. Ou seja, no terceiro ano, a gente pode alcançar 30 milhões de downloads e 6 milhões de usuários ativos mensais. Essa adoção global em aceleração faz com que o ecossistema ganhe cada vez mais força e confiança. E, consequentemente, a valorização da cripto Kotai se torna inevitável. Lembrando mais uma vez, o ecossistema financeiro não depende da Kotai, da cripto Kotai. Agora, a valorização da cripto Kotai depende inicialmente do crescimento e da transparência e da confiabilidade
do ecossistema. Então, imagina só, a gente conseguindo chegar nesse patamar no terceiro ano, imagina o quanto que a Crypto Kotai pode estar valendo? 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos? Você entendeu onde eu quero chegar? Então, pessoal, presta atenção, em 2028, aqui, esse é o patamar, esse é o patamar absurdo, absurdo. Eu mal posso esperar para chegar nesse nível aqui, porque nós vamos chegar. Não existe desculpa. Desculpa é a coisa, sabe, a desculpa é a desculpa perfeita. Né? Não, eu acho que vai dar, acho que... Cara, não tem esse papo. A gente vai fazer acontecer. Nós temos recursos financeiros para fazer isso acontecer. Você está sentindo essa energia? O Kotai Wallet vai chegar em 2028 com mais de 60 milhões de downloads. Tá ouvindo? Porque é gratuito. É seguro, é um ambiente seguro, favorável à negociação para a comunidade de criptomoedas. 60 milhões de downloads até 2028. Com mais de 15 milhões de usuários ativos mensais. O ecossistema descentralizado em plena maturação. Maturação. Você sabe o que é maturação? Você não sabe o que é maturação? Vou dar um exemplo para os senhores. Maturação é quando você pega um vinho, ou pega um whisky, ou pega uma cachaça e coloca dentro de um barril de madeira, de carvalho, e deixa aquilo lá maturar por 5, 10, 15, 20 anos. Já bebeu whisky 10 anos, whisky 20 anos, whisky 15 anos, whisky 12 anos? Quanto mais ano tem aquele whisky, mais caro ele fica. Às vezes não fica tão bom, mas fica caro, entendeu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse vai ser um momento de maturação, um momento em que o Kotai ele se torna global. Global, 60 milhões de usuários. A wallet, a Kotai Wallet, ela estará em centenas de países. Centenas de países. Não é só Brasil, não é só Argentina, não é só Estados Unidos, é centenas de países terão usuários, ok, com a Kotai Wallet em suas carteiras. Esse período de maturação vai fazer com que a valorização da Crypto Kotai exploda. A valorização da Crypto Kotai vai ser inevitável. Tá entendendo? Cara, isso aqui é sensacional. Nesse momento, quando chegar nesse momento, o Kotai Wallet ele se tornará referência em segurança, liberdade e integração com a Web3. A Kotai Wallet não é mais uma promessa, é a realidade viva na economia global. Pessoal, cara, é sensacional. É sensacional imaginar nesse patamar, porque nós temos equipe, nós temos recursos financeiros, nós vamos lançar a Kotai Wallet, a corretora, o Kotai Payments, tudo esse ano ainda. O nosso grande evento que nós vamos fazer, o nosso evento no Brasil, com mais de 2.000 pessoas participando, nós vamos deixar de se tornar uma promessa, nós não vamos mais ser uma promessa, um projeto, nós não seremos mais um projetinho de criptomoeda, nós seremos um ecossistema, uma empresa, uma coisa que vai fornecer serviço. Hoje, graças a Deus, graças aos senhores também, nós já passamos de 920 mil dólares, hoje, dia 18 de junho. Todo dia eu estou fechando acordos com investidores anjo, que estão investindo 10, 20, 30 mil dólares. Todo dia. Tá entendendo? Pessoal, quando a gente chegar nesse nível aqui, nesse nível, quanto que você acha que a Crypto Kotai estará valendo? 20? 30 centavos? 15 centavos? Quanto que você acha? É inevitável. Escuta o que eu estou te falando. A valorização, ela se torna inevitável graças à robustez do ecossistema. Entendeu? Agora, pessoal, o ano de 2029. O ano de 2029, a Kotai Wallet está praticamente dominando
o mundo cripto? Obviamente ela está atrás da Trust Wallet, né? Mas com mais de 90 milhões de downloads, mais de 25 milhões de usuários ativos. Um aplicativo, a Kotai Wallet se tornará, ela é um aplicativo 100% gratuito, sem taxas, zero taxas e com total autocustódia. A presença consolidada em mais de 100 países. 90 milhões. Essa é a projeção que a inteligência artificial fez. Ela calculou e visualizou o potencial da Kotai Wallet, o potencial do nosso ecossistema, graças ao crescimento da comunidade de criptomoedas, graças às projeções realizadas, os feitos realizados por outras carteiras igual a Trust Wallet. Isso demonstra o potencial que a Kotai Wallet tem. E como é um aplicativo 100% gratuito, não existe barreira de entrada. Qualquer pessoa com um smartphone, ela não precisa fazer reconhecimento facial, não precisa fazer biometria, não precisa tirar foto de documento e não cobra nada dos serviços prestados. Ou seja, a Kotai Wallet ela vai ser um aplicativo completo igual a Trust Wallet, só que não vai cobrar nada. Você acha que em 4 anos a gente não consegue chegar a 90 milhões de usuários? Pelo amor de Deus, cara. Vamos passar isso aí com certeza. Agora vem a nossa meta final até 2030. A nossa meta final até 2030 é nós nos tornarmos a segunda maior carteira cripto multi-chain do mundo. Exatamente. 2030, a Kotai Wallet se torna a segunda maior carteira no mundo, perdendo só para Trust Wallet, com certeza, né? Então, a Kotai Wallet, ela terá ali mais de 120 milhões de downloads, mais de 35 milhões de usuários ativos. Ela vai se tornar uma adoção global em todos os continentes. Todos os continentes. Você está ouvindo? Todos os continentes. Ela vai fornecer uma liberdade, autocustódia e integração Web3 total. Este é o cenário, essa é a projeção que a inteligência artificial faz da Kotai Wallet até 2030, até final de 2030. Agora imagina só por um minuto. A Kotai Wallet tendo 120 milhões de downloads de 2025 até 2030, 5 anos de existência, com 120 milhões de downloads, com 35 milhões de usuários ativos mensalmente. Quanto que você acha que a Cripto Kotai estará valendo? 40 centavos? 50 centavos? 60 centavos? Quanto que você acha que vai estar valendo com 120 milhões de usuários? Hein? Bem, eu não sei, eu não posso afirmar para vocês, mas eu acredito, pelos cálculos que eu faço, mais de 50 centavos. Mais de 50 centavos, tá? Agora, pessoal, vem aqui uma análise sobre o nosso ecossistema. Imagina só, a Kotai Bet. Porque a Kotai Bet vai ser lançada esse ano, ok? Mas espera aí, não só a Kotai Bet, imagina só a Kotaiko, a nossa corretora descentralizada. Nós vamos lançar esse ano também, mas não só isso. E a Kotai Payments, quanto que ela vai estar lucrando anualmente até lá? Porque nós vamos lançar esse ano também. Em 5 anos de existência, quanto que você acha que a Kotai Payments, que a Kotaiko, que a Kotai Bet estará lucrando anualmente com 120 milhões de usuários na Kotai Wallet? Hã? Você entendeu a jogada, meu amigo? A Kotai Wallet, ela será uma carteira gratuita. E ela vai fornecer os mesmos serviços que a Trust Wallet fornece, só que gratuitamente. Então, a Kotai Wallet, ela será um funil de captação de novos clientes. Mas novos clientes para quê? Aqui está, meu amigo. Novos clientes para a Kotai Bet, novos clientes para a Kotaiko, novos clientes para a Kotai Payments, novos clientes para os bancos,
parceiros, para os cartões de débito cripto. Pessoal, entenda bem. Olha só isso aqui. Em um cenário onde a Kotai Wallet terá 120 milhões de downloads, 35 milhões de usuários ativos, só a Kotai Bet ela terá 5 milhões e 250 mil usuários ativos mensalmente. Cara, eu não vou nem somar para vocês, mas se baseando pela média de aposta, somente a Kotai Bet pode estar tendo um lucro acima de bilhão por mês. Muito mais que bilhão por mês. Só a Kotai Bet. Tá entendendo? Agora, e a Kotaiko? A Kotaiko, ela estará lucrando ali algumas dezenas ou até mesmo centenas de milhões de dólares por ano. Por ano. Tá bom? E a Kotai Payments? A Kotai Payments, a mesma coisa. A Kotai Payments, ela estará lucrando ali algumas dezenas de milhões de dólares por mês. Algumas centenas de milhões de dólares por ano. Então você observa, pessoal, que quando você cria um ambiente favorável de negociação, a partir desse ambiente, quando você demonstra confiança, quando você traz confiança, credibilidade, transparência e, acima de tudo, zero custo para o usuário, a partir desse momento, isso acaba se tornando uma porta de entrada para outras coisas, para outros produtos, para outros serviços que você deseja oferecer para aquele usuário que faz parte daquela carteira. Então, a Trust Wallet, ela vai ser gratuita? Sim. Por quê? Porque dentro da Trust Wallet, dentro da Kotai Wallet, né, a Kotai Wallet ela vai ser gratuita. Por quê? Porque dentro da Kotai Wallet, nós vamos oferecer para os usuários, não vamos obrigar em absolutamente nada. Vamos oferecer para os usuários diversos outros produtos, inclusive, pessoal, produtos que talvez ainda nem sequer existam agora. Você está me ouvindo? Então, quando você traz uma porta de entrada, um funil de captação de novos usuários, você pode oferecer diversos produtos para esses usuários. Entendeu? Que você pode lucrar posteriormente, porque você está fornecendo serviço. Você entende a dimensão disso? Porque algumas pessoas ainda não entenderam. Algumas pessoas não entenderam que a nossa meta, que a nossa missão aqui no Kotai Project é construir um ecossistema que vai fornecer serviço para os usuários de criptomoeda do mundo inteiro. Então, o quanto que o Kotai Project estará lucrando, o quanto que esse ecossistema estará lucrando daqui 5 anos é bilhões. Acima de bilhão de dólar por ano. Com fornecimento de serviço. Vamos fornecer serviços. E, obviamente, meus amigos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O investidor, ele vai analisar. Olha só. O ecossistema tem 120 milhões de usuários. Então, a criptomoeda, ela se torna praticamente descentralizada. Ela vai ter a própria blockchain. A equipe do Kotai Project não detém uma quantidade absurda de Kotai até lá, porque a gente pretende queimar tudo até 2030, né? Então, olha a valorização, porque o ecossistema, ele vai dar total suporte para a criptomoeda Kotai. Total suporte. Então, se você tem um ecossistema que dá suporte para uma criptomoeda e você tem uma comunidade que está em constante crescimento, olha a valorização da criptomoeda. É inevitável. Então, a Binance, meus amigos, a BNB da Binance teve uma valorização histórica em 7 anos de 750 mil %. E olha que a BNB da Binance ela é centralizada. E olha que a corretora da Binance ela está sujeita a regulamentações e jurisdições de países, né? Agora, o nosso ecossistema ele é 100% descentralizado, então ele não vai sofrer interferência de qualquer tipo de regulamentação. Então, a chance de você perder o seu capital na Kotai, no ecossistema é zero, porque o nosso ecossistema, como ele é descentralizado, ele não mantém os fundos dos clientes. Então,
Lembrando, pessoal, ó, isso aqui que aconteceu, ó, a falência da FTX pode acontecer com a Binance um dia. Um dia pode acontecer com a Binance, porque a Binance ela é centralizada. E a Binance ela mantém os fundos dos clientes. O nosso ecossistema, o ecossistema do Kotai, ele não vai manter os fundos dos clientes. Então, o risco do nosso ecossistema falir é zero. Nós não temos risco de falência. Por quê? Porque nós sobrevivemos com a prestação de serviço utilizado dentro do ecossistema, fornecido dentro do ecossistema. Você está entendendo a diferença? Pessoal, é praticamente impossível os senhores não conseguirem lucro em cima desse projeto. É impossível. A valorização do Kotai é inevitável. E quem não apoiar esse projeto agora, que vai acabar, muito possivelmente, esse ano ainda, nós podemos encerrar o ICO. Muito possivelmente. Pessoal, nós já atingimos aqui, ó, praticamente mais de 30% do valor que nós precisamos. Tá entendendo? Então, muito possivelmente, a gente pode encerrar isso ainda esse ano. Então, essa é a chance. Depois você vai chorar no banho. Vai chorar no banho. Tá bom? Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para os senhores, tá? Nós vamos ultrapassar 100 milhões de usuários, com certeza, dentro desse ecossistema. E com a robustez do ecossistema, com a descentralização da criptomoeda Kotai, a valorização da criptomoeda Kotai se torna inevitável. E quem não apoiar esse projeto agora vai chorar no banho em 2030. Não tenha dúvida sobre isso. Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live. Se inscreva aqui no KotaiCast, tá bom? Deixa o seu like para fortalecer. E até mais, pessoal!